Era uma noite sem lua em Salvador, no ano de 1697. O ar pesado do recôncavo baiano carregava o cheiro de cana queimada e suor. Dentro da casa grande do engenho São Bento, o senhor Baltazar de Mendonça segurava nas mãos um documento que poderia destruir tudo o que sua família construíra em 3 gerações. Um acordo, um pacto, algo que jamais deveria existir, mas existia. E naquela noite ele teria que decidir: assinar e perder sua honra, ou recusar e perder tudo mais. Você está no canal Alma Forte. Aqui desenterramos histórias esquecidas do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em artigos ocultos e fontes escondidas para trazer esse conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde você nos acompanha e como imagina que teria sido viver nos tempos coloniais. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que o tempo tentou apagar. Baltazar não era um homem qualquer. Descendente direto de um capitão donatário, ele herdara um dos engenhos mais prósperos da região. Terras férteis, mão de obra abundante, conexões com a coroa portuguesa. Tudo parecia perfeito. Mas havia uma sombra que crescia silenciosamente dentro daquela propriedade. Uma sombra com nome e rosto. E ela estava prestes a engolir tudo. O documento sobre a mesa fora trazido por um homem que Baltazar jamais imaginou ver novamente. Padre Inácio da Silva, um jesuíta que abandonara a batina anos antes e agora vivia como intermediário de negócios escusos entre senhores de engenho e contrabandistas. Inácio conhecia segredos, muitos segredos, e naquela noite ele trouxera o mais perigoso de todos. Senhor Baltazar, disse Inácio com voz calma, quase paternal, o senhor sabe o que está em jogo. Sua esposa, Dona Catarina, já não suporta mais. Os rumores correm pela vila. A Câmara está de olho. E o ouvidor? Bem, o ouvidor é meu amigo, mas até ele tem limites. Baltazar cerrou os punhos. Ele sabia exatamente do que Inácio falava. Catarina, sua esposa, a mulher que ele amara com fervor nos primeiros anos de casamento. E mulher que agora o olhava com desprezo toda manhã. Não porque ele fosse cruel, não porque ele a negligenciasse, mas porque ela descobrira algo que ele tentara esconder por anos. Baltazar tinha um filho que não era dela, e a mãe desse filho era uma escrava. Uma mulher chamada Joana, de pele escura como a noite, olhos profundos e um silêncio que assustava até os mais valentes. Joana trabalhava na senzala, mas todos sabiam que ela não era como as outras. Ela lia, ela escrevia, ela sabia coisas que nenhuma escrava deveria saber. E pior, ela sabia como manipular o coração de um senhor de engenho. O filho de Baltazar e Joana se chamava Tomé. Tinha 12 anos. Pele clara o suficiente para passar por mestiço livre, mas olhos inconfundíveis, os mesmos olhos de Baltazar. E Catarina, que nunca conseguira gerar um herdeiro, sabia que Tomé era a prova viva de sua própria falha. Você quer que eu assine isso? Perguntou Baltazar, olhando para o documento. Quer que eu declare Tomé como meu filho legítimo? Que eu o reconheça publicamente? Não, respondeu Inácio, sorrindo de canto. Quero que o senhor faça algo muito mais inteligente. Quero que o senhor o venda. Silêncio. Baltazar sentiu o sangue gelar nas veias. Vender o próprio filho, como se ele fosse gado, como se fosse açúcar ou madeira. É a única forma, continuou Inácio. Dona Catarina nunca aceitará Tomé, e se o senhor tentar protegê-lo aqui, ela o destruirá. Ela tem influência, tem família na corte, pode arruinar o senhor com uma carta. Mas se Tomé desaparecer, se ele for vendido para longe, para o sul, para algum outro engenho onde ninguém saiba de sua origem, então o problema morre e o senhor continua com sua esposa, seu engenho, sua vida. Baltazar levantou-se da cadeira, caminhando até a janela. Lá fora, as fogueiras da senzala brilhavam como pequenos sóis alaranjados. Ele podia ouvir os tambores ao longe. Podia sentir o peso de tudo o que construíra. Mas também podia sentir o peso de Tomé,
O menino que o chamava de pai quando ninguém estava olhando. O menino que sonhava em ser livre. E Joana? E perguntou Baltazar. O que acontece com ela? Joana fica, disse Inácio. Ela é valiosa demais. Sabe ler, sabe contar, sabe cuidar dos doentes. O senhor precisa dela no engenho. Mas Tomé é um risco. E riscos precisam ser eliminados. Baltazar fechou os olhos. Ele sabia que Inácio estava certo. Sabia que Catarina jamais perdoaria. Sabia que se ele não agisse, perderia tudo. Mas vender o próprio filho, como ele poderia viver com isso? Me dê 3 dias, disse Baltazar virando-se. 3 dias para decidir. Inácio assentiu. 3 dias, senhor Baltazar. Mas no 3º dia, eu volto. E o senhor terá que escolher. E então ele saiu, deixando o documento sobre a mesa. Baltazar ficou ali, sozinho, olhando para aquele papel maldito. Um acordo que poderia salvar sua vida, ou condená-lo para sempre. Nos 3 dias seguintes, Baltazar tentou viver como sempre vivera. Acordava cedo, inspecionava os canaviais, conversava com o feitor, jantava com Catarina, mas tudo parecia diferente. Cada olhar de Catarina era uma acusação silenciosa. Cada sorriso dela era uma faca. E toda noite Baltazar sonhava com Tomé. No 2º dia, ele tomou coragem e foi até a senzala. Joana estava lá, costurando a luz de uma vela. Quando o viu, ela não se levantou. Apenas continuou costurando, como se ele fosse invisível. Joana, disse Baltazar, a voz rouca, precisamos conversar sobre Tomé. Não há nada para conversar, respondeu ela, sem olhar para ele. Você já decidiu. Como você sabe? Porque eu conheço você, Baltazar. Conheço o medo nos seus olhos. Conheço o jeito como você olha para mim e depois desvia o olhar, como se eu fosse um pecado ambulante. Você vai vendê-lo. Eu sei disso desde o dia em que Tomé nasceu. Baltazar sentiu as pernas fraquejarem. Ele se sentou ao lado dela, no chão de terra batida. Eu não quero fazer isso. Mas você vai fazer, disse Joana, finalmente olhando para ele. Porque você é covarde? Porque você escolhe sua casa grande, sua esposa branca, seu nome? Escolhe tudo isso em vez do seu próprio filho. Não é assim. É exatamente assim. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. E então Joana disse algo que Baltazar jamais esqueceria. Se você vender Tomé, eu não vou te amaldiçoar. Não vou te odiar, mas você vai carregar isso para sempre. Toda noite você vai ouvir a voz dele te chamando. E quando você morrer, vai morrer sozinho. Porque Deus não perdoa quem abandona sangue do próprio sangue. Baltazar saiu da senzala sem dizer nada. E naquela noite ele não dormiu. No 3º dia, Padre Inácio voltou. Lhe trazia um comprador, um homem chamado Capitão Álvaro, dono de um engenho no Rio de Janeiro. Álvaro era conhecido por sua brutalidade, mas também por pagar bem. Ele olhou para Tomé, avaliou o menino como se fosse um animal e fez uma oferta. 300 libras de ouro. É mais do que ele vale, mas vejo potencial nele. Pode virar um bom feitor, ou quem sabe até um condutor de escravos. Baltazar olhou para Tomé. O menino estava parado ali, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Seus olhos buscavam os de Baltazar, pedindo ajuda, pedindo proteção. E Baltazar assinou. Ele assinou o documento. Vendeu Tomé e recebeu o ouro. Capitão Álvaro levou o menino naquela mesma noite. Tomé gritou, chorou, implorou, mas Baltazar não se moveu. Ficou ali na varanda da casa grande, vendo o filho desaparecer na escuridão. Catarina estava ao lado dele, com um sorriso discreto nos lábios. Você fez a coisa certa, disse ela, tocando o braço dele. Agora podemos seguir em frente. Mas Baltazar não sentiu alívio. Sentiu apenas vazio. Os anos passaram. O engenho São Bento continuou prosperando. Baltazar e Catarina envelheceram juntos, mas nunca mais tiveram filhos. Joana continuou trabalhando na senzala, silenciosa como sempre. E ninguém mais falou sobre Tomé. Mas em 1715, 18 anos depois, um homem chegou ao engenho. Ele era alto, de pele clara, olhos penetrantes. Vestia roupas finas, carregava uma espada e tinha uma postura de quem conhecia o mundo. Ele se apresentou como Tomé de Albuquerque.
e disse que viera cobrar uma dívida. Baltazar, agora velho e doente, quase não conseguiu ficar de pé quando o viu. Era ele, Tomé, o filho que ele vendera. Como? E sussurrou Baltazar. Como sobrevivi? E disse Tomé com voz fria. Porque aprendi que neste mundo, pai, só sobrevive quem se torna mais forte que seus senhores. Capitão Álvaro me vendeu 3 vezes. 3 vezes. Mas na última consegui me libertar. Virei bandeirante. Cacei escravos fugidos. Ganhei ouro. E agora sou mais rico que você. Baltazar caiu de joelhos. Perdão, implorou. Eu não tive escolha. Mentira, disse Tomé. Você sempre teve escolha. Mas escolheu sua esposa. Escolheu sua casa. E hoje eu escolho minha vingança. Tomé sacou um documento. Era a escritura do engenho São Bento. Ele a comprara da coroa, explorando dívidas antigas que Baltazar nunca pagara. Este engenho agora é meu. E você vai trabalhar nele, como escravo. E foi isso que aconteceu. Baltazar de Mendonça, o senhor de engenho, passou seus últimos dias trabalhando nas terras que um dia foram suas. Catarina fugiu, humilhada. Joana foi libertada por Tomé e viveu seus últimos anos em paz. E o engenho São Bento, que um dia simbolizou poder e riqueza, se tornou um símbolo de justiça. Porque no fim, não importa quanto ouro você tenha, não importa quantas terras você possua, o que importa é o que você faz com quem te chama de pai. Você compartilharia essa história para lembrar ao mundo que justiça, às vezes, vem de onde menos esperamos? Deixe seu comentário contando de onde você nos assiste e o que achou dessa reviravolta. E se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, compartilhe esse vídeo. Porque a memória do Brasil não pode ser apagada.